Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A solução definida do mundo e da vida e definição completa está no desenvolvimento do raciocínio, que é uma energia que se materializou desta forma. Todos no mundo atravessando horas difíceis, porque não sentiram a mudança de fase da natureza, o fim da fase do pensamento e o fim da classe de animal racional e o fim do comando dessas duas energias do chão, elétrica e magnética. Não sentiram a mudança de fase da natureza porque mudou a fase da natureza e entrou outra energia a comandar a natureza, a energia racional, a energia do desenvolvimento, do raciocínio. E não sentiram o término da fase do pensamento por todos estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por estarem vivendo contra a natureza, não tiveram condições de sentir a mudança natural da natureza e entraram na fase do desenvolvimento do raciocínio pensando, como se ainda estivessem na fase do pensamento, que não está mais. Em 1935 acabou. Então, estão vivendo artificialmente e todos com medo, todos apavorados. Então, correm notícias de um conflito, de apertar a bomba e explodir o mundo, de ter um tsunami que vai destruir tudo. Então, todos apavorados com muitas coisas que podem acontecer no mundo. Mas a fase é outra. E as pessoas precisam conhecer. Ô filho, vai ter um monte de problema, já está tendo, né? Não vai ter, já estamos vivendo um conflito geral, né? Com certeza, de dia para dia, de ano para ano, nós percebemos essa crescente. A cada hora a coisa piora. A cada hora a coisa piora. Mas, por outro lado, é claro, já se fazendo a ressalva para não pensar que nós estamos aqui azarando a coisa também melhora muito mais quem está ligado no que é de melhorar. Então, nós, na verdade, a partir de 1935, é uma data muito importante, houve uma mudança de fase e o encerramento de 3 ciclos da existência do ser humano. Em 1935, na verdade, não terminou uma coisa apenas. Foram 3 ciclos de desenvolvimento que terminaram. Terminou o ciclo da fase do pensamento, que a humanidade era regida pela sensibilidade do pensamento, parou de alimentar essa sensibilidade, começou a crescer a violência, porque o pensamento vai secando gradativamente. Então esse é o primeiro ciclo que encerra. O pensamento não é mais alimentado, termina o ciclo dele, como uma fruta madura que vai cair do pé. Amadureceu, vai cair do pé, é o pensamento. O segundo ciclo que terminou é o ciclo do comando da fase espiritual, que o ser humano, a humanidade, era conduzida pelo nível espiritual, habitantes do astral inferior e habitantes do astral superior. Daí entrou a derivação por ter terminado este segundo ciclo, que é o ciclo do desenvolvimento espiritual, daí surgiu então essa mistificação do magnetismo como se fosse o espiritismo. Mas o ciclo do espiritismo já terminou. Era o bom espiritismo, que existia até 1935, e a fase dele encerrou também naquela data. E o terceiro ciclo que terminou, que é o mais grave de todos, e esse diz respeito a toda a espécie humana, é que em 1935 ninguém sabia disso, nem eu, nem ninguém, e nós estamos nos baseando numa informação de um habitante do mundo racional, de um ser extraterreno, que no livro Universo em Desencanto nos faz compreender estas mudanças muito bem, cada um no seu tempo. O terceiro ciclo que encerrou é o ciclo da classe do animal racional. E este detalhe aqui é que é fundamental para a gente compreender, que talvez seja até o mais importante de todos, que a classe de animal racional terminou, significando dizer objetivamente o seguinte: olha, a espécie em extinção, a bola da vez que está sendo extinta é o animal racional. Não é o mico-leão dourado, não é o boto cor-de-rosa, ou o leão marinho, ou a baleia jubarte. Não é isso que está sendo extinto, não. O que está sendo extinto é a classe de animal racional. Esse é o terceiro ciclo, que encerrou em 1935, e aí esse aqui é o mais sério de todos. Por isso é que o mundo racional, para vir socorrer esta classe de vida, é que o ser humano
que estava na classe de animal racional, encerrada esta classe, ele tem que mudar para uma classe superior de vida, que é a classe de aparelho racional. O objetivo da cultura racional é que a gente possa mudar da classe de animal para aparelho racional melhorando, ou simplesmente, quem não puder ser promovido dessa classe de animal racional, ele vai então, pelas transformações da natureza, da degeneração e da deformação, ele vai ser rebaixado de classe, porque a classe de animal racional não existe mais. E há uma ilustração muito interessante que eu gostaria aqui de passar para meus companheiros correligionários e para as pessoas que ainda não conhecem a cultura racional, para que se faça entender bem esta mudança de fase, que é realmente severa, são 3 ciclos terminando, mas com relação à classe de animal racional, esta classe de animal racional é uma classe que foi providenciada pelo verdadeiro Deus. E aí a gente precisa conhecer a gênese racional, que os tantos habitantes do mundo racional, pelo abuso da liberdade, entraram num processo de transformação, um progresso contra o progresso natural, de pureza, e nessa transformação eles foram extintos. E nessa extinção, a divina providência providenciou uma classe de vida para que eles tivessem a oportunidade de retornar de uma forma lógica, simples, natural. Então, esta classe de animal racional é uma classe especial de vida que foi providenciada pelo verdadeiro Deus, como que dizendo assim: Deus, com as próprias mãos, fez a forma do animal racional no chão. É aonde nós percebemos que o ser humano é uma classe de vida diferente de todas as demais classes de vida que estão nesse mundo. Porque este mundo tudo é de uma origem só, em diferentes classes de vida, e nós temos uma classe especial que era a classe de animal racional. E terminou este ciclo da classe de animal racional. Por querendo dizer o quê? Que pela evolução da classe de animal racional, pelo desenvolvimento do pensamento, da imaginação, primeiro e segundo milênio, o ser humano, a partir de 1935, teria que se virar por conta do seu próprio conhecimento, que já foi desenvolvido, que a natureza está mudando de fase. Então, a classe de animal racional não há mais necessidade de existir, pelos desígnios da natureza e pelos desígnios de Deus. Então, a parte que Deus, que seria a parte espiritual do verdadeiro Espírito Divino, que vem acompanhando a evolução do animal racional, esta parte já retornou. Isso está informado literalmente no livro Universo em Desencanto, onde o racional superior nos diz assim: a parte que tinha que voltar já voltou. Era exatamente a parte da energia racional que dava sustento a esta classe de vida, que foi uma classe escolhida por Deus para que aqueles tantos habitantes do mundo racional tivessem nesta classe a oportunidade do retorno. E os que fizeram por onde que ficaram nesta classe de vida, agora têm a chance de voltar, sendo promovidos à classe de aparelho racional. E aí vai conhecer para saber como é que vai mudar. E aqueles que já cometeram abusos contra a natureza, muitos já foram degenerados para a classe de animal irracional. Porque o animal racional é uma classe de vida, uma infinidade de classes de vida, onde não existe este toque, esta magia do amor de Deus, do verdadeiro espírito que acompanhou esta classe. Então, a partir de 1935, já concluindo a minha observação, e já deixando aqui aberto para os companheiros, esta classe de vida era acompanhada pelo mundo racional e agora não é mais. Por quê? Porque agora entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio e é cada um por si. É a lei de Muricy. Cada um vai desenvolver o raciocínio por sua própria conta, porque já tem condições, a evolução natural, genética, tudo isso já aconteceu e todos têm condições de escolher. É o juízo final. Porque não nasce mais animal racional, isso é gradativo, não é uma coisa estanque. A partir de hoje, decreto federal, não nasce mais animal racional. A coisa é gradual. E aí, então, não havendo mais animal racional, não há mais sofredores, não há mais mortais. Quer sofrer e quer morrer, vai para a classe do irracional. Quer se salvar, quer mudar de fase, vai para a classe de aparelho racional. E aí vai conhecer, porque ninguém muda sem conhecimento. É por isso que é importante a gente saber que em 1935 essa mudança de fase e toda essa violência que está no mundo é por conta do não querer se conhecer. A humanidade que não quer se conhecer está sendo torturada, conduzida pela dor a se conhecer.
E aí vem chumbo grosso, vem tsunami, vem furacão, vem tufão, vem terremoto, vem tudo que incomoda para que a pessoa possa se tocar. Opa, está acabando a minha classe? Porfírio, ainda tem um medo de apertar o botão também, né? Essa é a parte do verdugo da encosta de anil que nós lemos, nós falamos aqui no vídeo passado, né? Edivaldo? É verdade. A situação não está fácil, né? Está difícil para todo mundo. E todo mundo preocupado no seu dia a dia, como sobreviver no campo de matéria, sem orientação precisa e necessária para a sua sobrevivência, já que a classe de animal racional terminou e essa classe de aparelho racional aqui falada, ninguém sabe explicar o que é exatamente essa classe de aparelho racional, o que é ser um aparelho racional, o que é ser um animal racional. Como animal racional, você seria orientado pelos habitantes da baixa atmosfera ou um pouquinho acima pelos habitantes do astral inferior e até pelos habitantes do astral superior, que esses que se retiraram, o habitante do astral superior se retirou, os habitantes do astral inferior também se retiraram, ficou aqui então os habitantes da baixa atmosfera lapidando o bom e o ruim. O bom sendo lapidado pelo mal e o mal sendo lapidado pelo bom. Então um lapidando o outro. Mas como entrar nessa classe de aparelho racional? Ah, sim, essa classe de aparelho racional, para ser orientado então pelos habitantes do mundo racional, você precisa desenvolver o raciocínio. Esse raciocínio é desenvolvido na fase do 3º milênio, porque você então passa a entrar em contato com os habitantes do astral superior. Esses habitantes do astral superior e do mundo racional que aparecem em forma de luz no firmamento, clareando a mente dos seres humanos e mostrando para eles que não existe só o campo material aqui do chão. Se ele olhar para cima, ele vê que tem luz lá em cima. Aqui é trevas, a luz das trevas, é a luz do sol que ilumina as trevas. Mas tanto é que essa luz vai e volta para você saber que está no mundo das trevas. E aqui tem sempre alguém ou alguém com um garfão espetando o outro, porque aqui tem que ficar esperto. Se você não ficar esperto, os habitantes da baixa atmosfera estão aí para lapidar o ser humano. Então, vamos desenvolver o raciocínio estudando o livro Universo e Desencanto através da cultura racional, que vai lhe explicar de forma clara, objetiva, como se consegue alcançar esse nível. Agora, a respeito dessa violência e dessas mensagens que as pessoas estão divulgando aí na internet, deva-se então dar credibilidade? Em parte sim, em parte não. Em parte sim, é que você não deva estar sempre em contato com multidões, porque onde tem multidões, tem os habitantes da baixa atmosfera entrando em desarmonia uns com os outros, provocando violência. Então vamos nos retirar um pouco dessas multidões e entrarmos dentro de si mesmo para procurar a imunização racional. Oswaldo. O enfraquecimento do pensamento causou desequilíbrio moral, físico e financeiro. Esse desequilíbrio causou a falência física, moral e financeira. Esse desequilíbrio causou a liquidação moral, física e financeira. O mesmo desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Então, mundo pegando fogo. E você precisa conhecer cultura racional, entrar para a fase racional para sair do fogo. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso programa, do nosso vídeo, dê um like. Salve, obrigado.